Olá, amigos, bem-vindos para mais um momento de estudos no Grupo Espírita Alto de Souza. Vamos começar com a leitura de um item do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 180, depois. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 17. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor, com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade, com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram um justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não. Ajuda-se a um companheiro de estrada, com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiasmáticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem, poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa vivificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a atrair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria desarmonia geral. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, vamos elevar o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a sua palavra, de estudarmos, aprendermos um pouco, de pensarmos um pouco sobre os seus ensinamentos. Senhor, abre nossas mentes, abre nossos corações, para que além de ouvir nós possamos compreender, absorver, reter e aos poucos, quem sabe, possamos todos nós colocar em prática esses seus ensinamentos. Agradecemos mais uma vez a orientação dos nossos guias espirituais, a orientação de Alto de Souza e todos aqueles que o Senhor coloca, encarnados e desencarnados, em nosso caminho de aprendizado. Olhai, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, olhai por aqueles que estão sem emprego, orai por aqueles que estão sem escola, por aqueles que procuram o seu caminho e não conseguem enxergá-lo, mesmo estando diante de si, como todos nós, Senhor. Quantas vezes nós o procuramos e mesmo estando diante de nós, nós não conseguimos enxergar. Senhor, olhai por aqueles que resistem à Tua palavra, por aqueles que procuram atuar aparentemente contrário aos Teus ensinamentos. Nós sabemos que esse comportamento ele é temporário, ele acontece por uma incompreensão momentânea do seu caminho, da sua lei. Todos nós, Senhor, praticamos essa incompreensão, esta má atuação por tantas vezes em nossas vidas. E o Senhor, como sempre paciente, olha por nós, espera por nós, nos ensina a todo momento. Mais uma vez agradecemos por isso. Senhor, que nossos olhos e ouvidos possam estar atentos, possam estar aguçados para que percebamos as oportunidades que o Senhor nos apresenta para praticarmos a sua obra, as oportunidades que o Senhor
nos apresenta para atuarmos como anjo na vida de outros. O quão simples isso pode ser, o quão fácil, o quanto essas oportunidades aparecem e a gente não percebe, a gente não vê, a gente não enxerga, que nós possamos ser mais diligentes, que nós possamos ser mais práticos nos seus ensinamentos, Senhor. Muito obrigado. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 31 do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. O capítulo 31 é o estímulo. E a gente lendo, olhando para o capítulo, né, é interessante como ele nos lembra um pouco o texto de abertura. E o que nos fala, só que por um outro aspecto, né? O que nos fala o item 31? Que todo trabalho, toda empreitada, né? Tudo aquilo que a gente faz, ela necessita de estímulo. E quantas vezes isso a gente não consegue um bom resultado por não termos estímulo suficiente. Alguns exemplos que são dados no livro, né, alguns exemplos materiais, é até de a gente ver quantas vezes a gente olha para uma terra de plantio, né, e ela não tá adequada, e a gente, puxa vida, mas né, que terra porcaria, que coisa que a gente não consegue plantar nada aqui. E aí o que a terra precisa não é de elogio, né? Poxa, terra, você é boa, assim. Ela precisa de trabalho em cima, né? Você precisa limpá-la, você precisa adubá-la, você precisa cuidar, você precisa do plantio, você tem que estar injetando energia ali, você tem que estar injetando estímulo, né? Como no preceito do livro, do capítulo. Você tem que estar estimulando a terra a produzir, você tem que estar investindo o seu tempo, a sua inteligência, a sua energia para aquele trabalho fluir. Da mesma forma, quando a gente tem, ainda nos exemplos do livro, né, ele traz o exemplo de um pântano. Ah, um pântano, não adianta você ficar só dizendo que o pântano é uma porcaria, não serve para nada. Até porque não necessariamente isso é verdade, né? Mas dependendo do que você quer fazer ali, ou você precisa drenar o pântano e aterrar o pântano para poder fazer uma construção, alguma coisa assim, ou você tem que trocar o tipo de trabalho que você quer fazer naquele lugar, né? De repente o que você pode fazer é tipo ou ter uma limpeza ali do pântano, ou descobrir o que pode ser produzido ali, peixe, né? Ou plantas aquáticas mesmo, né? Alguma produção ali de coisas mais aquáticas. É, e aí o livro continua nos seus exemplos, né, e chega nas pessoas. Quantas vezes as pessoas também, o que elas precisam é de um estímulo. O livro lembra bem, assim, é, a gente fica admirado, mas fica admirado porque quer, né? Porque assim, é óbvio que o livro teria coisas interessantes para trazer, né? Mas tem um texto particular assim que me chamou a atenção, que assim, não é uma questão do elogio vazio. O estímulo não é, eu não fiz nada e, poxa, nossa, como o seu trabalho tá bom. Não é isso, né? Mas você realmente olhar para aquele, para a pessoa, para aquilo que está sendo feito, e você procurar estimular corretamente, né? Se nada está sendo feito, né? Nossa, como ficou bom. Mas como você estimular aquela pessoa a contribuir. Nossa, não, caramba, não, isso aqui eu sei que você consegue fazer. Pô, vamos tentar junto, vamos tentar fazer. É, e, e, e- porque às vezes na história do elogio, de não querer fazer o elogio vazio,
a gente é tudo do lado oposto, né? Esse é o mais comum, né? De a gente simplesmente achar, não, isso aí nada mais fez do que obrigação. E a obrigação, ela pode ser elogiada também, né? Quem faz a obrigação também pode ser elogiado. Nossa, você se dedicou, você fez, você, né, conseguiu fazer isso aqui muito bem. Ou, poxa, é, isso aqui ficou interessante, outra coisa poderia ser feita de uma outra forma. Pô, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer. Então, é de a gente tentar fugir da crítica fácil, né? A gente está sempre pronto a criticar. Ah, isso aqui tá ok, mas poderia ser de outra forma, né? Poderia ser bem melhor. A gente sempre está pronto a criticar. É uma, de modo geral, né? Há uma certa dificuldade em achar o ponto do elogio. Também é muito fácil a gente elogiar vazio, né? A gente simplesmente dizer que tudo está muito bom. Quando você consegue contribuir de verdade, é, isso auxilia, né, as pessoas. Às vezes é difícil de receber esse elogio medido, né? Que a gente ou tá acostumado a ser tratado como nada, né? Tipo, a gente faz e fica para lá, ou então quer o elogio fácil. Então, o elogio num ponto mais cirúrgico, esse é difícil de fazer, mas a gente pode tentar. Mas o livro não fica só nisso, né? Esse é um trechinho. A parte mais interessante, que talvez seja o aprendizado mais difícil, né? É que a gente pode contribuir com o estímulo também para quem erra. Porque quantas vezes quem faz alguma coisa errada, né? Quem atua de uma forma que não era esperada, você faz alguma coisa errada na escola, alguma coisa errada em casa, alguma coisa errada no trabalho, muitas vezes, dependendo, né, da situação, mas vamos olhar para o lado mais bonitinho, né? Você pode fazer errado porque você não sabia, ou porque você se descuidou, ou porque você teve um lapso ali naquele momento, não é porque foi por maldade, não é porque você queria fazer errado, né? Vou tirar essa questão, mas às vezes acontece alguma coisa errada e, e a pessoa fica com receio de como aquilo vai ser recebido, né? Ou não é nem questão de só esconder, né? Às vezes todo mundo está sabendo já, mas a pessoa pode ficar numa dificuldade de, poxa, não, eu vou agir diferente, porque, quer saber, eu tô ferrado mesmo e todo mundo já acha que eu faço errado, né? Então vou continuar fazendo desse jeito, né? Já tô com essa fama mesmo, que se dane. E o quantas vezes, aí isso o livro nos lembra, né? O quantas vezes que a gente precisa de uma oportunidade. Cara, olha só, eu sei que você fez errado, pô, isso aqui não foi legal, mas pô, você não precisa continuar fazendo assim. Vamos fazer diferente? Vamos aqui fazer junto? Vamos fazer de uma outra forma? Eu acredito que você é, pode agir corretamente, né? Eu percebo que você tem condições de fazer as coisas direito. E às vezes é a oportunidade que a gente precisa para sair de um círculo vicioso, né? Às vezes alguém no trabalho que não rende o que deveria, que não trabalha corretamente, que não se dedica, às vezes que precisa de uma oportunidade diferente, outro tipo de serviço. Ou alguém chega lá, cara, olha só, isso aqui não tá bom, mas vamos tentar fazer de uma outra forma? O que está faltando para você? O que te faz falta? O que você precisa? É aprender o trabalho? Você tem dificuldade de entender como é que é o trabalho? Você tem dificuldade de entender como é que o negócio funciona? O que te falta? O que falta descobrir qual é a maneira correta? Então, muitas vezes a gente, com uma pequena intervenção, com um pequeno estímulo, né, como diz o capítulo, a gente pode contribuir para a melhoria de alguém, para sair de uma situação em que a pessoa está presa ali naquele comportamento, naquele pensamento, naquela forma de agir, que o que falta é alguém para pegar pela mão,
alguém para ajudar, alguém para seguir junto, alguém para ouvir, né? A gente tem que aprender a elogiar corretamente, de verdade, não é só falar por falar. Elogiar de verdade, procurar de verdade o que as pessoas têm de bom. O livro cita um exemplo, ele fala até que é um evangelho apócrifo, né? Ou seja, não é um evangelho que foi para a Bíblia, é um outro texto, que tem um texto que Jesus encontra um cão em decomposição. E aí que está sendo consumido pelos abutres, e aí estão os discípulos que estavam ao redor dele, né? Ele falou, nossa, que horrível, aí sai de perto. E que, segundo esse texto, Jesus chega perto do animal e fala, nossa, mas que dentes bonitos que ele tinha. Num, Numa cena, ou seja, em que a coisa está difícil, você tentar achar algo de bom para puxar. Não é ser poliana, né? Ah, não, tudo é lindo, maravilhoso. Mas realmente, se a gente procura um ângulo para se apoiar, um bom ângulo, um bom lugar, né, para se apoiar, talvez a gente consiga puxar alguém que está numa situação complicada. É claro que tem sempre aquelas situações, né? Não, mas a pessoa tem que querer, porque também quem está querendo fazer a, o errado continua fazendo, né? Verdade, mas assim, se a gente consegue mostrar com os exemplos, não estou dizendo que é fácil, tá? Eu acho esse, dependendo do ponto de vista, do ponto de vista não, dependendo da situação, essa questão que o livro nos estimula a fazer, né? Eu acho bem difícil, né? Às vezes você tem alguém que está agindo de forma errada e você, não, eu vou ter que dar um estímulo para essa pessoa agir corretamente. Nossa, mas como assim? Mas a gente deve lembrar de quantas vezes na nossa vida, às vezes a gente estava na pior. E o fato de alguém chegar perto da gente e nos estimular, nos ouvir, nos dar um bom conselho, né? Dizem que bom conselho, se fosse bom mesmo, era vendido, né? Mas o quantas vezes alguém fala com a gente, dá uma. Cara, por que você não olha de outra forma? Por que você não pensa. Você já pensou que pode não ser tão ruim assim, né? Ou é ruim, mas vai passar, assim. Porque às vezes a situação é difícil e tudo que a gente precisa ouvir, assim. Às vezes o que a gente precisa ouvir, e aí eu tô falando por até coisas que já aconteceram comigo, né? Às vezes o que você precisa ouvir não é nem não é tão ruim assim, ou vai passar. Às vezes o que a gente precisa ouvir é ruim mesmo, mas eu tô aqui contigo, tá? A gente vai passar esse ruim junto. Isso, às vezes, é o que faz diferença. Às vezes o que faz diferença não é o ser trazido ao mundo cor-de-rosa. Às vezes o que faz diferença é ruim mesmo, mas tô aqui. Ó, isso aqui que você fez, pô, não foi legal. Mas não tem problema. Se você quiser fazer diferente, eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser fazer de uma forma melhor, eu estou aqui para te ajudar. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. Mas assim, se você quiser fazer diferente, eu estou aqui para te ajudar. Isso vale para qualquer pessoa. Às vezes vale para uma criança com um pouquinho de mais de entendimento, vale para um adulto no trabalho, vale para alguém na escola, vale para alguém que você conhece, vale para você mesmo. Quantas vezes que você precisa lembrar que, poxa, eu acho que eu posso fazer isso diferente. Eu acho que eu posso. Eu fiz errado agora. Mas acho que eu consigo fazer diferente. Eu tenho condições, eu tenho maneiras de perceber que isso não está legal. Se eu já consegui perceber que isso não está legal, nossa, eu já dei um passo gigante. Já dei um passo enorme. Se tiver alguém do meu lado que possa me ajudar, ótimo, mas se não tiver, beleza. Eu tô do meu lado, né? Mas o como a gente pode servir de estímulo mesmo. A gente pode ser essa pessoa que está do lado. A gente pode ser essa pessoa que deu uma segunda chance, essa pessoa que ouviu, essa pessoa que mostrou um caminho diferente.
Essa pessoa que percebeu que errar acontece e que você pode ter uma chance de fazer diferente. Esse estímulo, essa, esse auxílio, esse mostrar a luz no fim do túnel, né? A gente precisa praticar isso. A gente precisa pensar melhor em como fazer isso se tornar verdade no nosso dia a dia. O como a gente pode olhar para o trabalho para o trabalho, a atitude, para o que está acontecendo com as pessoas e como a gente pode, com pouca coisa, é, ajudar a melhorar o minuto da vida de alguém, né? Nem ajudar a melhorar a vida de alguém, porque talvez seja ambição demais, mas ajudar a melhorar aquele minuto. O livro cita, por exemplo, se você olha, presta atenção, o mendigo vem falar para você e você ouve, às vezes isso é muito diferente do que alguém que simplesmente passa e ignora. E assim, é, não posso posso tentar me colocar no lugar, mas não consigo, né? Mas assim, eu não posso dizer para vocês o que o mendigo vai achar, porque graças a Deus nunca passei por essa situação. Mas pelos sinais exteriores já aconteceu comigo de só o fato de eu ouvir o que alguém estava chegando perto de mim para pedir, e eu vou dizer, naquele momento eu não tive a desenvoltura ou a vontade até de dar uma esmola, tá? Foi um momento em que eu não dei a esmola. Não foi assim, me pararam e eu dei um auxílio qualquer. Não foi um momento em que eu parei e dei um emprego, dei um conselho, eu falei palavras de conforto. Já teve situação comigo que só pelo fato de eu ouvir a pessoa falar comigo, aquilo já foi um comportamento diferente, né? É claro que teve casos que só ouvi, mas não contribui com nada, a pessoa saiu aborrecida comigo, normal. Mas já teve casos em que a pessoa agradeceu porque eu ouvi. Agradeceu porque eu prestei atenção. É, E eu acho que isso é verdade, assim. Como as pessoas são ignoradas e o fato de você dar atenção já é um diferencial. Isso com alguém que a gente não conhece, enquanto na rua, que a gente até talvez tivesse justificativa para passar batido e não olhar mesmo. Mas o quantas vezes a gente ignora pessoas que a gente convive? Quantas vezes a gente ignora o marido, ignora a mulher, ignora os filhos, ignora os vizinhos, ignora os colegas de trabalho, a gente ignora as pessoas que estão ali perto da gente. Eu nem vou citar e ignora as pessoas que a gente vê na rua, não, tá? Só mesmo que a gente tá perto. O que a gente não teria motivo para ignorar. Mas ignora. Porque hoje eu estou muito cansado, porque eu estou sem tempo, porque isso é bobagem, né? Ah, isso aí é besteira. Ah, não, isso não tem mais jeito. Essa pessoa não tem mais jeito. Esse nosso comportamento é o padrão. Assim, a gente faz isso sem se esforçar. É como diz o texto de abertura, assim, o quantas vezes a gente começa alguma transformação para o bem, só que passar um pouquinho de tempo a gente não dá, porque tá faltando condição, aí, pô, mas eu não achei que ia ser tão difícil. E a gente, depois, né? E a gente larga. Agora, pra coisa errada, isso aí, molezinha. Isso aí não tem tempo ruim. Pra fazer coisa errada não tem tempo ruim. Quando a gente tá com vontade de fazer coisa errada, essa é fácil, vai fácil. E aí o depois é outro, né? Assim, as consequências do que a gente faz errado vem depois. Mas às vezes nem tão depois assim. Mas o quantas vezes a gente simplesmente tá focado lá em alguma coisa e ignora o pessoal que está ao redor. E às vezes o que faz diferença é você parar um tempinho, é você ouvir, parar, olhar no olho, né? Às vezes alguém vem te falar alguma coisa do trabalho, não tem a ver com o teu trabalho no dia a dia, mas a pessoa só quer que alguém escute. Poxa, hoje eu fiz um negócio muito maneiro aqui, pô, consegui pintar uma parede, ficou perfeito.
né? Duas de mão e não precisei de mais nada. Não teve bolha, não teve nada, ficou liso. Aí você, pô, mas que negócio sem graça, né? Mas assim, talvez se você estivesse no lugar, fazendo a mesma coisa, cara, aquilo ali foi difícil pra caramba, eu não tava conseguindo da outra vez, eu tive que pintar, repintar, despintar, fazer tudo de novo. E dessa vez eu consegui de primeira, né? Ou de segunda. É, às vezes tudo que a gente precisa é dedicar um tempinho. É parar para ouvir. Às vezes a gente fica preocupado, o que, que eu vou falar? Às vezes não precisa falar nada. Só precisa ouvir. Isso já é diferente. O estímulo, muitas vezes, é você dar atenção. O estímulo, muitas vezes, é você saber observar o que tem de bom naquilo ali que às vezes está péssimo. Você falar assim, ó, isso aqui foi legal. A gente pode fazer melhor desse negócio aqui, mas achei interessante que isso aqui você fez bem. Porque às vezes é o suficiente, a pessoa se sente assim, pô, não é que eu faço tudo errado, né? Essa tá falando comigo e conseguiu perceber que isso aqui é bom. E assim, de preferência, né, recomenda-se que a gente seja sincero. Né, assim, vou mentir por um negócio qualquer que tá bom ali. Que a gente procure mesmo. Tem alguma. Porque sempre tem. É aquela tal história. Se a gente procurar, tem sempre alguma coisa ruim e tem sempre alguma coisa boa. A gente escolhe de sempre apontar coisa ruim. Normal. Normal no sentido de que é o que acontece com mais frequência. Né? É o que é o que mais aparece. Então, a gente não precisa ser assim. A gente pode procurar o que tá bom e falar, olha, isso aqui foi, pô, isso aqui você conseguiu, interessante. Vamos tentar fazer esse outro aqui, junto aqui, diferente? Porque, e o que você achou? Às vezes o que precisa de estimular é a pessoa mesmo aprender a avaliar o trabalho dela, aprender a avaliar as coisas dela. Isso aqui foi legal, e o resto, o que você achou? Você acha que poderia fazer diferente? Porque melhorar a gente sempre pode. Então, se a gente sempre pode melhorar, o que você acha que poderia ser diferente? E aí você oferecer o caminho. O caminho que tiver à sua mão, né? Tem coisas que, pô, de repente eu vou olhar ali alguém que fez um trabalho, não precisa nem ser um trabalho muito elaborado, mas alguém que pegou madeira e montou uma mesa, tá? Não é uma obra de arte, é um trabalho, né, de montar a mesa, né, como dizia antigamente, de artesão. E aí eu posso olhar para aquela mesa, eu teria condições de fazer uma mesa melhor? De jeito nenhum, nem a mesa pior. Quanto mais melhor, né? Quanto mais uma mesa melhor. É, uma pior, nem uma pior eu conseguiria. Então, na hora de avaliar, eu posso colocar os pontos em que ficou bom na mesa. Porque assim, na pior das hipóteses, conseguiu ficar com cara de mesa. Conseguiu cortar a madeira. Porque se me apresentar um tronco, só o tronco, de repente pode ser uma mesa só o tronco, né? Cortado também. Sim. Então, assim, é, como é que eu olho para aquela atividade, para aquela pessoa? Como é que eu estimulo o caminho daquela pessoa para seguir o caminho do bem, para ela se sentir bem, para ela se sentir acolhida, para ela se sentir que, mesmo ela tendo errado, que ela tem recuperação. Porque a gente aprende, e parênteses, não estou dizendo que isto é fácil, porque eu não sei se vocês acham fácil, eu acho muito difícil. Fecha parênteses. Mas o que a gente pode fazer é o como que eu consigo estimular naquela pessoa a perceber que ela sim, mesmo ela tendo errado muito, ela pode mudar. Porque a gente aprende que todos nós chegaremos um dia à perfeição. Nós, como espíritos, eu acho que eu vou levar uns 2 bilhões de anos para isso, mas assim, tem várias pessoas que eu olho ao meu redor assim que eu acho que vai chegar mais cedo do que eu, né? Bem mais cedo do que eu. Mas a gente aprende que, como espíritos, nós seremos perfeitos. Então, a gente pode começar a ser melhor todo dia.
A gente pode melhorar um pedacinho todo dia, né? Eu não preciso ficar parado, estagnado, sem melhorar nada. Vai levar 2 bilhões de anos, então beleza, vou ficar fazendo tudo errado quando, aqui é síndrome de estudante, né? Quando tiver faltando uns 100 anos eu começo a me melhorar. Não vai dar certo. Então a gente precisa mudar todo dia. Se eu mudar todo dia, talvez eu consiga ir 1,5 bilhão, né? Se eu demorar para me melhorar, talvez leve uns 3. Mas assim, eu tenho que investir na minha melhoria. Eu, particularmente, vocês talvez não, mas eu tenho muita coisa para melhorar. Então, como eu tenho muita coisa para melhorar, eu tenho que começar logo. Eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso deixar para, porque eu sou muito novo, deixar para quando eu ficar mais velho. Eu não posso deixar porque eu já tenho muita idade, deixar para a próxima encarnação. Eu não posso porque eu estou desencarnado, eu deixar para quando eu estiver encarnado. Assim, não dá para esperar. Todo minuto é um minuto para eu me melhorar. Todo minuto é algo para eu olhar e ver, opa, isso aqui eu já posso fazer diferente. Eu não preciso esperar. A gente está acostumado a esperar, a deixar para depois. Hoje é quinta-feira, eu deixo para segunda. Hoje é final de semana, deixo para semana que vem. Eu estou encarnado, sei lá, com acho que tenho mais 10 anos de vida, vou esperar agora. Já estou muito velho, não vou, não dá para mudar mais. Ou estou muito novo ainda, posso fazer errado, que ainda tenho muito tempo para corrigir. Nosso espírito vive milhares de anos, muito mais do que isso. Então, assim, se eu olhar desse ponto de vista, uma existência, por mais longa que ela seja, 120 anos, ela é um piscar de olhos na vida espiritual. E por isso eu vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Eu posso me estimular e estimular a quem está ao meu redor para fazer as coisas boas e abandonar as más práticas. Tudo depende do como a gente enxerga e do que a gente escolhe para estimular. Bom, vamos para o nosso encerramento. Senhor, obrigado pela oportunidade de estudo. Nos perdoe nesse momento de leitura se algo do ensinamento foi perdido no momento do comentário, mas que todos nós possamos raciocinar sobre os nossos comportamentos, sobre aquilo que ouvimos, sobre aquilo que praticamos, sobre aquilo que já conseguimos entender e que nós possamos colocar novas práticas melhores na nossa vida, que elas possam ser o nosso, a cada dia, a cada minuto, a cada oportunidade que se apresentar, que a gente possa melhorar um pouquinho, caminhando um pouquinho em direção à perfeição que Jesus nos disse que todos nós chegaremos um dia. Obrigado, Senhor, pela orientação de Alta de Souza, dos nossos guias espirituais. Obrigado pela participação de todos aqueles que puderam e que todos aqueles que não puderam participar, que tenham certeza que Jesus está ao redor de todos nós, Ele nos guia, nos orienta a todo momento. Obrigado, Senhor, que assim seja.